Na tela do A Bordo Notícias, semana explosiva em Brasília. Eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo que o bicho tá pegando em mais uma semana de desdobramentos lá em Brasília e a situação começa a pegar fogo. A gente começa com essa informação. Mendonça convocou a Polícia Federal para nova reunião sobre o Banco Master. Ministro do STF assume a liderança das investigações e planeja para os próximos passos para o inquérito. E, meus queridos, eu vou trazer aqui uma sequência de informações para você que vão te deixar de cabelo em pé, tá bom? De cabelo em pé. Vamos lá então, a reportagem da CNN pra gente começar bem esta parte aqui do nosso programa Na Tela do A Bordo. Amanhã, o ministro André Mendonça se reunirá com delegados da Polícia Federal para uma reunião sobre o andamento da investigação. Os detalhes dessa notícia é com ele, Jonas Maia, agora, que volta aqui na nossa programação para poder lhe trazer mais informações para a gente sobre isso. O que a gente pode esperar agora sobre essa reunião, Jonas, porque a partir do momento que a gente teve André Mendonça assumindo a relatoria do caso, a gente já teve também mudanças importantes quanto ao andamento dessas investigações, com a Polícia Federal conseguindo, inclusive, ter agora um maior número, né, de pessoas atuando nessa investigação. O que muda e o que a gente pode esperar nessa semana sobre isso? Débora, a gente pode esperar um rumo nas investigações e um traçado da linha de investigação do inquérito que corre dentro da Polícia Federal. Por que disso? Porque esse encontro amanhã entre a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, novo relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, é com os delegados da DICOR, que é a Diretoria de Combate e Repressão ao Crime Organizado e à Corrupção. É a diretoria responsável, especificamente, por essa investigação do caso Master e que estava antes com o ministro Dias Toffoli na relatoria e agora está com o ministro André Mendonça. Então, esses delegados da DICOR, essa diretoria específica, vão se reunir amanhã na parte da tarde no Supremo Tribunal Federal, a pedido do próprio ministro André Mendonça, para dar as informações do que as investigações já estão dizendo. Nessa semana, o que a PF já conseguiu reunir e o que a PF quer reunir ainda mais nessa nova semana. Inclusive, segundo a nossa apuração, alguns pontos que devem ser traçados e detalhados também nessa conversa com o ministro, que é o relator do caso, é sobre quebras de sigilo, tanto bancários quanto também quebra de sigilo telefônico. A PF vai apresentar uma lista, algumas opções do que ela acredita ser importante para avançar na investigação ao próprio ministro, que é o relator do caso. Como você muito bem disse, o ministro é o novo relator do caso e já deu algumas decisões importantes sobre os novos rumos da investigação e agora, inclusive, também sobre a perícia. A nossa analista Jussara Soares até trouxe também que a PF vai aumentar o número de peritos, porque há pelo menos 100 aparelhos celulares que ainda não foram periciados, porque havia um número pequeno de peritos que estavam sendo colocados, separados e escolhidos pela relatoria anterior e que agora esse número vai aumentar para dar uma celeridade na perícia e na análise de todos os 100 aparelhos eletrônicos que foram apreendidos ainda no ano passado na Operação Compliance Zero. Então tudo isso vai ser traçado e tratado amanhã entre os investigadores responsáveis por esse caso na Polícia Federal, na DICOR, com o ministro André Mendonça, que é o relator do caso, na parte da tarde no Supremo Tribunal Federal. O que vai sair daí, a gente vai ter que acompanhar também, mas o que a gente já pode ter em mente é que um novo rumo das investigações vai ser traçado e a gente vai ter que acompanhar também, Débora. E Jonas, também tem uma outra situação que é a CPI do crime organizado no Senado, né, que deve analisar pedidos para depoimentos dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes sobre o caso do Banco Master, né? Isso conta mais pra gente. Muito bem, sobre isso a gente vai falar agora também, né? Vou deixar esse ponto, caramba, pior que eu perdi aqui o ponto. Oh, Jesus amado, deixa eu ver aqui. Eu perdi o ponto, tá bom, eu mesmo vou falar, não vou deixar eles falarem não, tá bem? Presta atenção, meus queridos. Então, é mais uma semana que nós já começamos com tudo. Nós teremos aí
o Mendonça se reunindo com a Polícia Federal para traçar os rumos aí das suas primeiras, né, as suas primeiras atitudes aí como novo relator do caso Banco Master no Supremo Tribunal Federal. A gente torce para o ministro, que o ministro possa desenvolver um bom trabalho, que tudo que ele venha fazer, ele esteja pensando na população, pensando na justiça primeiro, que não haja esse espírito de blindar o STF, de tentar, como o Gaia falou, de tentar blindar algum ministro para salvar a imagem da Suprema Corte. Eu espero que isso não venha do André Mendonça, tá? Eu espero que isso não venha do André Mendonça. Nós tivemos na semana passada a informação do que Vorcaro, ele teria desistido de ir à CPMI do INSS. E algo que aconteceu depois do André Mendonça proibir o Daniel Vorcaro de utilizar uma aeronave, um jatinho particular. A determinação do ministro era de que ele usasse um avião da aviação comercial, ou seja, de uma companhia aérea, ou utilizasse um avião da Polícia Federal, tá? Da Polícia Federal. E algo que o Daniel Vorcaro não quis. E segundo, ele cancelou a ida até a CPMI do INSS por isso. Para mim, ele usou como uma belíssima de uma desculpa para poder fazer isso, tá? Para mim, foi isso. Ele utilizou uma belíssima desculpa para poder cancelar o seu depoimento lá na CPMI do INSS. Todos nós estávamos ansiosos para poder ouvir o Daniel Vorcaro nessa segunda-feira. Mas o que ele disse agora é que ele quer falar, mas pediu que a CPMI do INSS vá até ele. O dono do Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro, apresentou duas alternativas ao comando da CPMI do INSS para falar à comissão. Há um comentário também, às vezes a gente foi para cima do Daniel Vorcaro, covarde, cancelou, né? Para mim usou de pretexto essa situação aí do André Mendonça. Só que já foi noticiado, e até eu trouxe aqui para vocês, de que o Daniel Vorcaro, de uma certa forma, estava disposto a falar. Até porque ele poderia pedir ao STF um habeas corpus para usar o direito de ficar em silêncio, coisa que ele não fez. E ele sempre confirmou que estaria presente em Brasília. E realmente ele mudou isso depois que o André Mendonça deu esta ordem. Porém, o André Mendonça também deixou bem claro, olha, você não é obrigado a ir. Caso queira ir, você pode ir ou num avião da Polícia Federal ou na aviação comercial e não em um jatinho particular. E aí, o que acontece? Ele passou a negociar com a cúpula da CPMI alternativas para ele prestar os esclarecimentos ao colegiado. Em conversa com o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana do Podemos de Minas Gerais, na sexta-feira, dia 20, Vorcaro avisou que não comparecerá ao depoimento presencial previsto para segunda-feira, dia 23, mas disse que quer falar. Segundo o que foi apurado aí, a coluna do portal Metrópolis, o dono do Banco Master propôs duas alternativas para ser ouvido pela comissão. A primeira sugestão do banqueiro é que ele seja ouvido em São Paulo, onde mora, apenas pelo presidente e pelo relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. A segunda proposta é que para o banqueiro que envie esclarecimentos por escrito à CPMI. Há aqui uma terceira opção que ele não cogitou. Eu acho que ele deveria falar por vídeo chamada. Não é? Ele deveria, já que tem esse problema, ele não quer, segundo ele, sofrer a humilhação de ir através de um avião da Polícia Federal e teme que ele seja xingado, que ele seja atacado em um aeroporto ao viajar em avião convencional, então que fale através de chamada de videoconferência. Agora, ser recebido em casa, olha só, o presidente e o vice-presidente ir até a casa dele,
Eu tô doido pra ver os deputados, rapaz, questionar, os deputados baterem pesado nessa tecla com Daniel Vorcaro. Exatamente. Perguntar pra ele o porquê que ele pagou 35 milhões a ministro da Suprema Corte. Perguntar pra ele quem é o tal do pica das galáxias. Aí eu quero ver o Gaia falando, eu nem sei se faz parte, né? Quero ver o Nicolas, eu quero ver essa turma indo pra cima sem dó e arrepiando contra Daniel Vorcaro, que tem muito a esclarecer, tá? Tem muito a esclarecer. Na tela do Abordo Notícias, a gente ainda seguirá por aqui. Agora sim, né, aquele trecho da reportagem da CNN que eu ia dividir em dois, né? E aí ia trazer agora para você aquela sequência, mas acabei me perdendo aqui nos botões aqui, apertei o botão errado. CPI do crime quer ouvir Dias Toffoli, Moraes e familiares sobre o Banco Master. Comissão de inquérito deve analisar pedidos que miram empresários integrantes do STF. O colegiado do STF, colegiado também tem previsto depoimento do ex-deputado estadual TH Joias. Meus queridos, nós vivemos para ver uma CPI do crime organizado querer ouvir ministro da Suprema Corte. Uma CPI do crime organizado que tá ouvindo TH Joias, todo mundo sabe que é o cara acusado lá no Rio de Janeiro de vender informações a facções criminosas em meio, né, aos trabalhos da CPI do crime organizado. Eles querem agora ouvir ministros da Suprema Corte. Olha só que interessante isso. Nós vivemos para ver isso acontecer aqui no nosso país, não é verdade? Nós estamos vivendo para acompanhar isso. Olha aonde chegamos. Aqueles que são do mais alto escalão do Poder Judiciário agora estão sendo uma convocação, um convite. Convite, né? Acho que eles não podem convocar, né, os ministros, né? Então o que acontece? Eles estão aí querendo ouvir. É um convite, tá? Acabei de certificar aqui. Imagina, estão sendo convocados para quê? Para depor numa CPMI do crime organizado, para tentar entender o que é ou o que são 35 milhões de reais pagos ao Dias Toffoli. É preciso entender o porquê que o Dias Toffoli vendeu a empresa em 2021, parte, né, do Taiaiá ao fundo aí do Banco Master. E os pagamentos começaram, né, há registro de pagamentos em 2024 e 2025, ou seja, o ano passado, Dias Toffoli estava recebendo dinheiro do Daniel Vorcaro. O ano passado. Aí o que acontece? Eu estava falando no nosso programa aí, pessoal, dá uma força pro nosso canal, ajude, colabore. A nossa querida Gladys está deixando aí o pedido para você abençoar o canal, para você fortalecer o Abordo Notícias, tá bem? Ajude, colabore e abençoe o nosso programa. Precisamos de você, dê essa força. Esse é o Pix aqui embaixo. Mas entenda, eu estava comentando aqui que o Alexandre de Moraes, ele foi até o casamento da Tabata Amaral, a deputada aqui de São Paulo, Tabata Amaral, que chegou a disputar, né, a prefeitura de São Paulo. Perdeu feio, né? Perdeu, mané. E aí, ela se casou aí com o prefeito de uma cidade do Nordeste, que eu não me lembro o nome. É João Pessoa, gente? Eu não me lembro o nome, tá? Mas o nome dele é João Campos, não é isso? Foi lá e casou-se com ele. É namorado e tal, um problema deles. Só que lá estava quem? Alexandre de Moraes. Aí um ministro da Suprema Corte, ele se vê no direito de ir no casamento de uma deputada federal que tem foro privilegiado. Amanhã ou depois, vocês sabem que há um sorteio, né? Amanhã ou depois, ela fala alguma coisa ou faz algo que há uma denúncia no Supremo Tribunal Federal, e já pensou se cai na mão de Alexandre de Moraes uma relatoria do caso ali envolvendo a Tabata Amaral? Amanhã ou depois, esse prefeito
comete algo ou já cometeu algo e amanhã ou depois chegue na Suprema Corte, porque você sabe, começa na primeira instância, vai para a segunda, vai para a terceira e depois vai para a revisão lá no STF. Aí, amanhã ou depois chega. Aí a pergunta que não quer calar, um ministro, ele se acha no direito de ir no casamento, Ô, gente, pelo amor de Deus, o Lula nem tá vivo mais e o mundo todo já viu várias provas. Quais as provas? Vocês, gente, parem de ser bobos. Pelo amor de Deus, gente, não acredita nessas coisas. O Lula tá vivo e ferrando com a nossa vida. O Lula tá bem vivinho e ferrando com a nossa vida. Para, gente. Vocês ouviram alguém falar isso? Tem um maluco aí que falou que até o Bolsonaro tem um clone. Essa conversa chegou até no Lula. O Lula, né, rechaçando isso, tirando sarro da cara de quem fica com essa conversa. Para com isso, gente. Vamos deixar de ser boba, que é um programa sério, um programa para adultos, para pessoas sérias. Essa conversa de que Lula morreu, que o que tá aí é um clone. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, vocês precisam crescer, vocês precisam, tá bem? Gente, não é pra todo mundo, não é pra quem pensa nisso, quem acredita nesse povo que quer hype na internet, tá bom? Que quer hype na internet, vocês precisam entender que política é coisa séria, nós estamos lidando com coisa séria. O Lula tá vivo e pra nossa infelicidade aprontando, tá bom? Vivo e aprontando. Eu não sei, né? O Brasil cria uns negócios. Um clone assumiu a presidência da República, tá viajando, tá dormindo com a Janja todo dia, assumiu o lugar do Lula porque o Lula morreu. A conversa é que o Lula morreu depois da eleição. Rapaz, se o Lula morresse depois da eleição, o sonho do sistema é colocar o Alckmin. Eu tô falando aqui do Alexandre de Moraes, que foi até a festa de casamento da Tabata Amaral. Ele foi acompanhado de quem? Do Geraldo Alckmin. Quem foi o cara que foi patrão do Alexandre de Moraes por muitos anos aqui em São Paulo? Geraldo Alckmin. O Alexandre foi secretário do Geraldo Alckmin, muito tempo. Então, se o sistema Lula morresse, o sistema ia bater palmas e ia colocar o Geraldo Alckmin, que seria de direito dele assumir a presidência da República. Pelo amor de Deus, gente. Vamos pensar, por favor, tá bem? Vamos lá. Aí, o que acontece? Voltando aqui. Ministro da Suprema Corte vai ao casamento de uma deputada federal que tem foro privilegiado. Amanhã ou depois, qualquer coisa que acontecer, João Campos, atual prefeito de Recife. Obrigado, Edson. Amanhã ou depois, se tanto o prefeito como a deputada tiver um caso, for levado ao Supremo Tribunal Federal, quem vai julgar? O cara que teve lá comemorando o casamento de um dos dois, né? Se for julgar um dos dois, ou os dois. Ministro no Brasil se acha nesse direito. Pergunta para qualquer americano aí, a Gladys está aí com a gente, pode falar, ela que acompanha lá o que é a política nos Estados Unidos. Que dia que você vê falar que um ministro da Suprema Corte vai num casamento de um deputado lá dos Estados Unidos? Ministros acham que eles têm esse direito. Quando eles vêm com agora, né, o presidente, o Fachin, surgiu com a ideia de um código de ética, um código de conduta, mas foi rechaçada a ideia. Mas está apanhando por conta disso. Aí agora, o que acontece? Ministro da Suprema Corte acha que pode tudo nesse país. Ele vai no casamento, ele acha que ele pode julgar um caso um empresário do qual ele fez negócios com o empresário. Nós brasileiros desconfiávamos, mas não tinha, tá bem, a certeza. O próprio Toffoli, quando foi pressionado, porque houve mensagens aí da Polícia Federal, que foi pego no celular, mensagens que foram pegas pela Polícia Federal no celular do Daniel Vorcaro, ligando Daniel Vorcaro ao Dias Toffoli, recebeu 35 milhões e encontrou com Daniel Vorcaro por mais de 10 vezes em jantares, restaurantes, festas. O Toffoli chegou a convidar Vorcaro, né? Acho que foi isso, para o aniversário dele. Olha só, foi isso mesmo, saiu lá no relatório. Aí, o que é ir num casamento perto de ministro que vai lá e abraça, né? Esse microfone aqui são os ovos de ouro, fez igual uma galinha, né? Protegendo os ovos de ouro. O caso do Banco Master é meu, ninguém mexe. A Polícia Federal fez hoje uma operação, a reportagem de manhã.
Polícia Federal realiza desdobramentos aí, a operação do Banco Master. Apreendeu computadores, telefone, apreendeu bens, dinheiro, pessoas, não sei o que, pá! Dias Toffoli. Vocês fizeram uma operação hoje? Que legal, né? Brilhante trabalho, Polícia Federal. Me dá agora. Hã? Como assim? Me dá. Manda pro Supremo Tribunal Federal tudo que foi apreendido. Ô, gente, vocês pararam para pensar nisto? Vocês pararam para pensar como isso é grave? Presta atenção. O ministro Dias Toffoli era relator do caso do Banco Master, todos nós sabemos. Ele vai lá, assume o caso e não remete o caso à primeira instância, que era para ele ter feito isso. Remeter o caso à primeira instância. E ele não fez. Aí começou a sofrer pressão e começou tudo que envolve Banco Master, ele começou a blindar. A Polícia Federal, presta atenção, você já ouviu essa notícia, nós estamos só comentando e relembrando. A Polícia Federal vai lá, realiza uma operação de busca, apreensão. O que a Polícia Federal quer? Ela quer o celular de pessoas, né, para saber o que tem ali dentro. Ela quer o computador, ela quer o pendrive. É isso que a Polícia Federal quer. Documentos, papéis, tudo que tenha cruzamento de informações. Aí o ministro pega e fala, manda pro STF. Lacra tudo e manda pro STF. Aí depois que a mídia foi pra cima, depois de tanta porrada, depois de baterem pesado, tá? Pra bater pesado, depois que a polícia, né, começou a bater pesado, a imprensa começou a bater pesado, políticos também, o que acontece? O Dias Toffoli vai lá e entrega pra PGR, tá? Entrega pra PGR. Não, era pra deixar sobre a guarida, né? Deixar com a Polícia Federal. Pra quê? O que adianta a Polícia Federal, por exemplo, apreender um celular? Que importância tem um celular ficar lá no PGR? Não era pra ficar ali na mão dos peritos pra fazer as perícias? Olha que loucura, gente, que nós estamos vivendo. Olha o que a Gladys comentou. Pra vocês terem uma ideia, nem a supervisora que vem na minha casa supervisionar a minha creche não pode receber um presente de mim se eu querer dar a ela. Nos Estados Unidos é normal, né? É Natal, tem uma tradição, a pessoa ganha mais que um presente da mesma pessoa. A mesma pessoa entrega vários presentes. Tem uma tradição legal nos Estados Unidos, cartão, né? Aqui no Brasil a gente perdeu esse costume, nos Estados Unidos continua. A Gladys está colocando, ela não pode, por exemplo, ao longo do ano, essa pessoa que vai lá fiscalizar o empreendimento dela, a creche dela, no final do ano, por exemplo, dar um cartão para ela. Não pode. E olha que acaba tendo uma convivência, né? Porque imagina alguém que vai na sua empresa várias vezes ao ano, você acaba conhecendo, acaba trocando uma ideia, né? Não pode. E aqui, ministro da Suprema Corte pode vender a parte dele da empresa, a parte da empresa dele para um empresário, e depois esse empresário vai ser julgado no STF, e aí ele pode ser o relator. Ele pode ser o relator. Jesus amado. Olha, meus queridos, eu vou falar um negócio aqui para você, tá bem? Eu não vou dizer que isso não aconteça, tá? Mas presta atenção aqui comigo. Suponhamos que eu hoje venda meu carro para um empresário. Amanhã ou depois eu me torno juiz. E é a mesma cidade, ou que seja, o mundo dá voltas. Aí eu estou numa comarca onde esta pessoa vai ser julgada. Você acha que tem alguma coisa de errado nisso? Eu acho que não. Eu acho que são coisas que podem acontecer, tá? São coisas que podem acontecer. Agora, lá no Supremo Tribunal Federal, o cara é ministro da Suprema Corte, ele pega e tem uma empresa que ninguém sabe, só que assim, gente, o fato dele ter parte numa empresa não proíbe. A Constituição proíbe ele exercer a atividade de empresário. Ou seja, ele ser o cara que vai para frente. Ele pode ser sócio de uma empresa, no meu ramo, uma empresa de comunicação. O ministro poderia ser sócio de uma empresa de comunicação.
tá? Eu não sei se tem algum nicho fechado, né? Mas ele pode ser sócio de uma empresa, ele não pode exercer a atividade empresarial, ou seja, ele não pode tocar o negócio. Até aí, beleza, o ministro pode ser sócio, então, da Maridit, é uma empresa familiar, né? O ministro tem parte, beleza. Só que aí o ministro pega, tá bom? A empresa vende o equivalente a parte dela, né, dos 33% do resort, e aí o ministro recebe, tá bem? Eu não sei se é o valor integral ou se é parte, 35 milhões do Daniel Vorcaro. Beleza. Aí aparece, né, disso virar um escândalo, vai parar na mão do ministro. O ministro, ele fez ele lá quando teve aquela reunião, por exemplo, agora a gente está noticiando aqui, eu até não coloquei aqui, mas essa semana está sendo noticiado que o ministro Fachin encerrou o processo que pedia a suspeição do ministro. Por que encerrou? Foi para blindar o ministro, Fábio? Não, ele encerrou porque fizeram uma reunião, pressionaram ele fez birrinha para não entregar, tá bem? E ele resolveu sair. Aí como ele saiu, não tem por que o STF determinar a suspeição dele ou não. Já foi, ele saiu, pediu para sair. Então, meus queridos, e tava lá o Toffoli, a gente noticiou aqui, fazendo birrinha, querendo não sair. É tanto que ele saiu daquela reunião magoadinho, que quando perguntaram para ele, ô ministro, como foi? Por que o senhor resolveu sair e tal? Como é que foi a decisão? Aí o ministro pegou e deu uma debochada, foi unânime. Ou seja, os meus colegas não me querem lá no caso do Banco Master. Ainda sai indignado, ainda sai revoltado, porque os ministros da Suprema dando respostinha indiretinha na imprensa, foi unânime, os meus colegas não me querem. A ministra Carmen Lúcia chegou a dizer, eu ando de táxi, as pessoas não confiam no Supremo Tribunal Federal. Olha só, a ministra Carmen Lúcia chegou a dizer isso, eu ando nos táxis. Taxista, viu? Top esse taxista, tá? Ah, se eu tivesse o telefone dele, quando eu estivesse em Brasília, eu ligava para esse taxista. Me leva nos lugares aqui se eu precisar. Me leva, tá? Aí, meus queridos, presta atenção. A ministra Carmen Lúcia, ela disse aquilo que ela falou. Nas ruas, as pessoas não confiam mais na Suprema Corte. Ministra, é que a senhora não quis dizer o porquê que a população não confia mais na Suprema Corte. Não é? Presta atenção. Vamos imaginar um cenário petista. Ele pensa fielmente que a Lava Jato foi um complô para poder simplesmente tirar Lula da vida pública. Perseguição política a Lula. O petista também, ele acreditando nisso, ele também acredita que o Bolsonaro também foi vítima desse sistema. Quantos de esquerda aí acreditam nisso? Esse papo aí, desse processo contra Bolsonaro, ele é difícil de engolir para quem, independente se é de esquerda ou de direita, para um pouquinho para pensar. O doutor Sebastião Coelho deu dedo na cara dos ministros, vocês se lembram disso? Dizendo, senhoras e senhores, aqui estão presentes as pessoas mais odiadas desse Brasil. Nosso Deus do céu! Botou fogo no Supremo Tribunal Federal. O doutor Sebastião Coelho fez isso, olhando na cara dos ministros. Aí agora a gente tem numa reunião fechada, obviamente ela não falou isso no plenário, com transmissão, ela não falou isso, ela falou em reunião fechada. Eu ando nos táxis aqui em Brasília. Ela não falou que é Brasília, né? Eu pego um táxi e vejo que a população não confia no Supremo Tribunal Federal. A própria ministra Carmen Lúcia. Tá? A própria Carmen Lúcia. Mas enfim, voltando aqui para o nosso assunto. Essa semana, isso daqui vai estar acontecendo. Eu tenho comigo que esse Dias Toffoli ele não vai. Ele vai meter uma banana e não vai. Tenho comigo também que o Alexandre de Moraes não vai. Tá? A gente não viu muito ministro indo lá, ministro da Suprema Corte, no STF, não é verdade? A gente não viu, não me lembro. Eu lembro que o Dino foi algumas vezes, mas ele não era ministro da Suprema Corte, né? Ele não era ministro da Suprema Corte. Ô Fábio, eu até sei, gente, eu estiquei bastante a conversa aqui e até pedi desculpa, porque às vezes
eu tenho esse problema porque aqui, quando eu estou com vocês, eu tenho o celular para cuidar, tá bom? Eu tenho uma tela principal, que essa tela principal eu uso ela com diversas funções aqui na minha frente, abaixo da câmera. Eu tenho uma tela aqui que ela é dividida em dois. Ela tem um chat normal, ela tem um chat que quando eu aperto, ó, para colocar essas coisinhas aqui, ó, no ar, tá bem? Aqui, ó, tá? Aí eu tenho outra tela que eu opero aqui e tenho mesa de som, teclado aqui, essas coisas. Então, às vezes, né, eu adoraria ter alguém para fazer tudo isso para mim ficar só aqui na apresentação. Seria maravilhoso, né? Evitaria grandes problemas que eu analiso que é um erro meu e às vezes você nem percebe, né? Ou não considera um erro. Mas eu sou bem detalhista para essas coisas. Mas, pedindo perdão aí por ter alongado o meu comentário, o que eu queria falar para você eu já falei isso e vou continuar insistindo, gente. Tem coisas, presta atenção, tem coisas que é bandeira minha. Tem coisas que são minhas bandeiras. Eu acho, isso é uma opinião minha, que o povo precisaria estar mais indignado com tudo que está acontecendo no Brasil. A hora é agora, a gente vai ver o resultado da manifestação que o Nicolas convocou para o dia 1º. Só o que acontece? Esse sósia mente demais. Tá bom, menina do sósia, isso aí. Esse Lula aí não existe, ele é um sósia. Teve um cara que falou que até o Bolsonaro não era... O Bolsonaro era um sósia do Bolsonaro, tá bom? É um cabeludinho, acho que vocês já viram. Cabelinho bem lisinho, parece um integrante de uma banda de rock, um senhor. Cabelinho bem lisinho, vocês já viram? Ele falou esses dias que o Bolsonaro também é um clone, tá? Então tá bom, o Lula é um clone, aí tem um clone do Bolsonaro também, né? Só tem que ver qual que tá preso, né? Se é o Bolsonaro ou o clone. Tá, voltando aqui. A minha bandeira é: o povo não se indignou com tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Tem motivos para isso. Tem motivos para isso. O povo não acredita em manifestação, que manifestação vai resolver. O povo não acredita na justiça mais, não acredita na política mais. E cá entre nós, é isso que eles querem. O sistema quer fazer você odiar a política, fazer você não acreditar no sistema brasileiro, fazer você perder as esperanças, para chegar ao ponto de você dizer que Lula é igual ao Bolsonaro. Lula é igual ao Bolsonaro. Você já ouviu gente falar isso? Lula e Bolsonaro é tudo igual, gente. Eles só querem se blindar, querem se proteger. Tô fora de política. Política é coisa suja. É exatamente isso que o sistema quer fazer você pensar. O sistema quer te deixar desesperançado. O sistema quer que você baixe a cabeça e vá trabalhar. Baixe a cabeça e vá trabalhar. Tá? Vai trabalhar, vai pagar impostos. Tá bem? É isso que o sistema quer. E, na minha opinião, o povo não se indignou ao ponto de realmente ir para as ruas, de gritar alto. O Nicolas convocou a manifestação, tá todo mundo apoiando, graças a Deus, eu também tô. Só que, meus queridos, o que vai acontecer depois da manifestação? É mais uma que a direita vai viver de pauta. E isso daqui, tá bem? Não tô querendo atacar ninguém não, tá? Explode uma bomba, a direita faz uma manifestação. A bomba não foi resolvida. A bomba, depois que explodiu, além de outras explosões, ela continua a causar efeitos. Ela tem seus efeitos, tá? E aí, aquele assunto vai ficando de lado, não tem mais nada. Não tem mais nada até esfriar completamente. Acontece outra bomba, a direita manifesta de novo. Vai pra rua. Vocês já perceberam isso? Que vai acontecendo, vai pipocando. Manifestação ali quando o Trump tava para colocar Magnitsky no Moraes, a galera foi pra rua, a galera fez buzinaço, foi pra rua comemorar a anistia. E aí depois, o que eu fico pensando Acorda Brasil, a manifestação do Nicolas, não é uma crítica, gente, é uma cobrança. Vai continuar? Eu tô dando apoio, tô dando tudo que eu posso fazer, eu estou aqui fazendo. Divulgando, comentando, comemorando que vai estar lá o Flávio Bolsonaro, vai estar Tarcísio, vai estar todo mundo lá, tô comemorando, tô divulgando. Mas o que vai acontecer? Por quê? A época que a Dilma caiu, teve gente que habitou praticamente a Avenida Paulista.
Teve pessoas que acamparam, ficaram lá 6 meses. No acampamento em Brasília, prenderam uma moça, que eu não me lembro mais o nome dela e nem o que fim deu, tá bem? O que aconteceu com ela, uma moça, ela é oriental, eu tenho o sobrenome e traços orientais, eu não sei se é japonesa, chinesa, eu não me lembro, vocês talvez se lembrarem dela, pode colocar o nome aí no chat ou no comentário. Mas existia uma moça que ela foi presa lá no QG em Brasília, foram lá buscar ela ficou na Avenida Paulista acampada por 6 meses. Tá? 6 meses. Aí eu não sei se ela colocou uma barraca e ficou morando lá, não sei. Ela ficou lá 6 meses nessa luta. Então o povo que foi às ruas por conta de 20 centavos não foi às ruas com força quando essas instituições enfiaram a mão no bolso. Não é assim, roubaram a Petrobras, de uma certa forma nos roubaram. Não é roubaram BNDES, usaram o BNDES para corrupção. Não é roubaram um órgão da República, não. Agora roubaram dentro do bolso do aposentado, do pensionista, tá? Enfiaram a mão e falaram, opa, 80 conto, a dona Maria não vai nem perceber. Seu João não vai nem perceber. E talvez você tá falando assim, Fábio, os aposentados têm que ir pra rua. Rapaz, cadê os filhos? Os próprios aposentados, por que não? Mas cadê os netos? Cadê os filhos? E de verdade, como eu estava falando, eu penso que o povo que lá atrás se indignou mais com tudo que estava acontecendo no país naquele momento, se indignou por conta de 20 centavos, começou assim, mas estavam indignados com mensalão, petrolão, Lava Jato, e prende Lula e tira Dilma. O povo parece que... Tá? Presta atenção. O nosso programa tem sequência, para você que está ligado aqui comigo. Caso você queira dar uma moral pra gente, a gente tem aqui, ó, o Pix para você abençoar o programa. 11 95275 3898. Dá uma moral aí pro nosso canal, colabore e abençoe o canal Abordo Notícias. Eu preciso de você aqui no nosso programa. 11 95275 3898 para você abençoar o nosso canal, tá bem? Presta atenção, existe um medicamento que tem mudado a vida de milhares de pessoas que têm diabetes, tá bom? É o Fórmula para Diabetes. Milhares de brasileiros estão adquirindo esse medicamento e nós estamos disponibilizando aqui um WhatsApp para você falar diretamente com o meu amigo Luiz. É o Luiz Carlos, ou Luiz da Farmácia. Você pode tirar um print, pausar o vídeo agora, anotar esse número, depois você manda para ele, depois que você vê aqui o nosso vídeo, a nossa live, você manda um WhatsApp para ele ou manda agora, espera ele responder. O Fórmula para Diabetes tem mudado a vida de milhares de brasileiros que estão conseguindo controlar o diabetes. Ele é 95% natural, um medicamento fitoterápico e sem efeitos colaterais, tá? Então, faça você mesmo um contato e conheça, tá bem? Geralmente, medicamento para diabetes, né? A não ser que você emagreça bastante, que você cuide muito bem aí da sua alimentação, principalmente tipo 2, né? Você vai tomar medicamento o resto da vida. Imagina você passar 10, 15, 20, 30 anos aí da sua vida tomando medicamento químico. Conheça o Fórmula para Diabetes, ele é 95% natural, tá bom? E me desculpe, também não é uma crença popular, mas eles pegaram os melhores medicamentos naturais e colocaram dentro de uma fórmula, tá bom? Dentro de uma fórmula que você vai encontrar com o nosso amigo Luiz. Ele envia para o Brasil inteiro. Eu recomendo você adquirir um pote para você conhecer. Você não vai nem testar, porque o medicamento já é testado, mas é para você conhecer, tá? Caso você já está convencido daquilo que nós estamos falando, ou vai se convencer mais ainda depois que você falar com o Luiz, você pode adquirir o tratamento com um desconto especial para é um tratamento para o ano inteiro, tá bem? Para o ano todo. Esse é o WhatsApp, fala com o Luiz lá e ele vai mandar aí até a sua casa. Beleza? Para você ligado aqui comigo, agradecendo mais um Pix, eu vou dar sequência aqui no programa, tá bem? Agradecendo aqui a minha querida Yolanda. Os moderadores agradeçam ela aí no chat, tá bem? Porque de repente eu tô falando agora, é o tempo dela sair do aplicativo e voltar pra live, talvez ela nem ouça. Mas no final eu agradeço de novo, tá bem? Yolanda Alencar mandou 10.
Valeu, ajude, colabore com a nossa meta. Se você puder fazer isso agora, tá bem? Pra gente não ficar nessa agonia até o final do programa, colabore, ajude e abençoe o programa. A gente precisa dessa sua ajuda, por favor, tá bem? 11 952 75 3898 pra você abençoar o canal. E puta merda, meu. Caraca, velho. Jesus amado. É porque assim, a minha querida Gladys tirou, desculpa o meu querido Edson, tá bom, Edson? Não é com você, eu me revoltei aqui porque eu cliquei pra colocar a mensagem da pessoa, tá bem? Você é jornalista ou médico? Tenha santa paciência. É a mesma pessoa do clone do Lula? Jesus amado, meus queridos. Eu não sei não o que essa galera quer. Porque, ó, se eu peço o Pix, ó, não pode pedir o Pix. Se eu falo do patrocinador, não pode falar do patrocinador. Então vocês querem que eu passe fome, né? Não, meu amor, eu tenho família, eu tenho responsabilidade. For pra mim fazer isso daqui, passar fome, meu filho, eu vou assentar um tijolo, eu vou pintar uma casa, eu meto o pé e desapareço daqui, tá bem? Infelizmente, a gente precisa disso daqui, tá bom? Eu sobrevivo disso daqui, e se tem um patrocinador, eu não tô dando aqui nenhum tipo de orientação médica para você não. Até porque eu estou falando de um medicamento natural, que pode ser vendido para qualquer pessoa, tá bem? A pessoa vem com um negócio desse. Rapaz do céu, eu vou falar um negócio aqui para você, tá bem? É o tipo de pessoa que você está num programa e fala assim, ei, manda um Pix aí para ajudar o canal, não manda R$1. Não manda R$1 para ajudar o canal de ninguém. E agora, para ficar com esses comentários idiotas, né? Pelo amor de Deus, a minha querida Gladys foi lá e só excluiu a mensagem. Ô Gladys, aperta e bloqueia. Eu não quero essa pessoa aqui nem mais nunca. Tá bem? Nunca. Eu dou anistia. Daqui uns dias eu dou anistia. Se vier aí ficar falando água, merda aí, os moderadores tesouram de novo. Mas, ô Gladys, vou deixar pra você. Vai numa mensagenzinha dela, clica e vai aparecer assim, bloquear. Não precisa só excluir, não. Vai lá em bloquear, bloqueia. Tá? Dá um tempo pra minha cabeça. Você é jornalista ou médico? Oh, meu Deus do céu, gente. Eu sou alguém que dá informação, tá bem? E dar a informação de um medicamento que vai mudar a sua vida é sempre uma honra, tá bom? É sempre bom falar disso daqui, tá bem? É óbvio, né, que existe uma contrapartida, né? O dono do medicamento tá me pagando para falar e indicar um medicamento para vocês, tá bem? Mas é óbvio que eu não colocaria qualquer coisa aqui para vocês. Então você que não me conhece, né, não está aqui comigo, né? Gente, pelo amor de Deus, hein? Vamos tocar o programa que, rapaz, é sangue e fogo, viu? Eu fiz uma live essa semana, né? Eu peguei e falei bem assim, ó. Hoje a live tá bem tranquila, eu vou dar espaço pro chat. Jesus amado. Rapaz do céu. Saiu uns 3 ranca-rabo aqui, né? É o mesmo tipo de pessoa que acredita que o Lula é um clone, né? A árvore, o fruto nunca cai longe da árvore, né? Meu Deus do céu, gente. Mas tá bom, já até prometi pra vocês que não ia ficar com essas coisas, né? Me desculpe pela cena que se desenrolou aqui, tá bem? Eu vou tentar me controlar, tá? Esses dias eu participei de uma live, uns comentários idiota no chat. Eu dei até os parabéns pro Mário por não ficar levando isso pro chat, né? Porque às vezes um comentário em meio a 30, 40, 50, 100 comentários bons, um comentário, e às vezes você que tá em casa tem nada a ver com isso, tá bom? Me desculpa, é que tem hora, meus queridos, porque eu já vi de tudo aqui, né? Eu já vi de tudo, eu só peguei o gancho, tá bem? Eu só peguei o gancho, porque eu já vi de tudo aqui. Né? Se você bota uma gravata, eles te enchem o saco. Se você bota um brinco, eles te enchem o saco. Se você coloca a corrente pra fora, eles te enchem o saco. Se você pede o Pix, eles te enchem o saco. Se você vai falar de um patrocinador, eles te enchem o saco. Então, por quê? A minha ideia era amanhã ou depois ter 3, 4, 5 patrocinadores, não depender de Pix, né? Então, né? Mas mandar o Pix pra ajudar o canal, nem a pau, Juvenal, não é? Flávio assume gabinete de Bolsonaro em Brasília e avança no PL. O senador ocupará a sala usada pelo ex-presidente na sede do partido e inicia uma nova fase de pré-campanha ao Planalto. Ou seja, cara, isso daqui é a coisa mais linda do mundo. Depois, né, dessa cena aqui, que eu já até pedi desculpa,
Depois dessa cena, o que, Fábio, que você viu aqui? O cara nem sala tem. É claro, ele tem lá a sala do Senado, né? Que eu acho que deve ser até, não sei, né? Atividade política pode fazer, né? Mas você imagina, o cara nem uma sala, nem um gabinete o cara tem. Mas o que que tem, Fábio? Porque ele não tem um gabinete. E o homem tá estourado, rapaz. E o homem tá estourado. O Lula tem gabinete. O Lula dentro do gabinete, ele tem GSI, né? Ele tem militares à disposição. Ele tem marinha, aeronáutica. Ele tem essa turma toda para cuidar, zelar da integridade do presidente, né? A depender da situação, né? O Lula vai tomar banho num rio cheio de barro, a Marinha vai lá e fecha tudo para proteger o Lula. Não é? Expulsa banhistas e vira o bicho, tá? E vira o bicho. Essa é a grande verdade. Um amigo meu aí de Brasília, o Victor, me contou isso, que um amigo dele tava de boa lá no Lago Paranoá. Vocês sabem que o Lago Paranoá, ele sai lá, ele vai lá ele passa, eu acho que é nos fundos, né, do Palácio da Alvorada, a casa do presidente. E na época, eu não sei se era Bolsonaro ou Dilma, né? O amigo dele, né, o Victor me contando, dormiu, né? Num caiaque. E disse que o caiaque foi pro Lago Paranoá. Foi. E daqui a pouco o cara quase foi preso porque ele já estava lá dentro de uma área do Lago Paranoá que não podia, né, acessar. Então o presidente da República, ele tem tudo isso. E o Flávio? Nem uma salinha ele tinha. Obviamente que isso não é problema, né? Até porque ele tem que meter o pé, tem que ficar em sala não, tá bom? Mas a minha felicidade é que agora ele tá assumindo a sala que era do pai dele, lá no PL, tá bem? E é isso, Flávio, é explodir com tudo. Eu acho que o Flávio, ele vai ter que assumir uma postura de unir a direita, tá bom? E quando eu falo unir a direita, eu nem tô falando, tem que ir lá pegar a MBL, pegar não sei o que, trazer todo mundo aqui junto, trazer Danilo Gentili. Não é esse o meu papo, não. Meu papo até a galera que tá dentro aqui do PL, é chamar essa turma e conversar. Chamar o Nicolas, conversar. Chamar a própria Michele, conversar. Resolver essas coisas, porque eu já falei aqui, isso é horrível até para nós. Nós temos todos os dias para lutar contra tudo que está acontecendo. É Bolsonaro preso e a gente ainda ficar sendo bombardeado com informações de que o Nicolas falou isso, o Eduardo falou aquilo, a Michele falou isso e agora o Carlos Bolsonaro falou isso porque o assessor do Nicolas falou aquilo. Cara, isso daí, olha, eu vou falar um negócio para vocês, isso não é legal não. Resolva os problemas, lave a roupa suja em casa, tá bom? Lave em casa. E eu não tô falando também de um deputado, às vezes um deputado vagabundo aí, igual a gente teve, né, ao longo da história, falando, eu não sou bolsonarista, mas Bolsonaro é vagabundo. Aí é diferente, né? Aí é pau mesmo, porrada mesmo. Resolvam essas tretas, pelo amor de Deus. Mas sobre o Flávio, 12 governadores estão apoiando o Lula. Mas o Flávio conta com os estados com mais eleitores. Ele tem 5 governadores, tá? Deixa eu falar para você quais são os estados que estão já assumidos aqui com Luiz Inácio Lula da Silva e com o Flávio. Presta atenção. Deixa eu ver aqui até onde está separado aqui. Deixa eu tentar entender essa tabelinha aqui. Tá bem? Tá, porque tá junto, né? Deixa eu ver aqui. Tá, o Lula tem 12, são os de vermelho. Deixa eu colocar aqui para você já ver já aqui na tela do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, informações aí do Poder 360. Então, o Acre está indefinido, tá? O Alagoas, Paulo Dantas está com Lula. O Amapá, o Lugo e Luiz, do União Brasil, está com Lula. O Amazonas, ele está tendência a apoiar Flávio, tá? O Jerônimo, na Bahia, no Ceará, é o Mano de Freitas, também está com Lula, tá? No Distrito Federal, o Ibanez Rocha está com o Flávio. No Espírito Santo, o Renato Casagrande está com o Lula, tá? No Goiás, Ronaldo Caiado, tendência a apoiar o Flávio, tá bem? O Maranhão está com o Lula, Carlos Brandão. No Mato Grosso, o Mauro Mendes está com o Flávio. Mato Grosso do Sul, tendência a apoiar o Flávio, Eduardo Riedel. Minas Gerais, o Eusena, tendência de apoiar o Flávio.
No Pará, o Helder Barbalho está com o Lula. O João Azevedo, lá da Paraíba, está com o Lula. No Paraná, Ratinho Júnior tende a apoiar o Flávio, tá? A Raquel Lira está com o Lula no Pernambuco. No Piauí, Rafael Fonteles. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro está com o Flávio. Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra está com Lula. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, indefinido. Em Rondônia, o Marcos Rocha tende a caminhar com o Flávio. Em Roraima, o Antônio Denário tende a caminhar com o Flávio. Santa Catarina, Jorginho Melo. São Paulo, Tarcísio de Freitas, fechado. E no Sergipe, Fábio Mitidieri está com o Lula. E no Tocantins, Vanderlei Barbosa tende a caminhar com Flávio Bolsonaro. Então, definidos já são 5. E os indefinidos aí eu nem contei quantos deram aqui, tá bem? Mas de toda forma, meus queridos, o que acontece? O Lula, ele tem a maioria dos estados do Nordeste, né? Cara, a direita vai precisar aprender como conquistar o Nordeste. Essa é a grande verdade, tá bem? Como mudar essa cultura do Nordeste. E isso não é da noite pro dia, tá? Isso não é da noite pro dia, tá bom? Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos também o Mato Grosso e o Distrito Federal. Então são 5 que estão aí com o Flávio. E outros ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que tende a caminhar com o Flávio, tá? É isso. Para você ligado na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, não se esqueça de deixar o like e compartilhar o nosso conteúdo, nossos comentários aqui, o nosso programa, esteja interagindo aqui com a gente, agradecendo o Pix da Yolanda Alencar, ela abençoou aqui com 10, obrigado, Deus abençoe, querida, muita luz, muita paz no seu coração, tá bem? Ajude, abençoe o nosso programa, tá bom? onze 95 275 3898. Beleza? Pessoal, quem puder ajudar, por favor, faça isso. Abençoe aqui o nosso canal, tá certo? Olha aqui, ó. Justiça suspendeu a decisão para a remoção de post de Flávio Bolsonaro ligando PT ao tráfico. Ao analisar o recurso, o magistrado diz não ver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Juiz de primeira instância havia determinado que a publicação do senador chamava PT de Partido dos Traficantes fosse retirada do ar. Como é que você combate uma mentira? Né? O Flávio está cometendo mentira, o Flávio está cometendo fake news, né? Como é que você combate uma mentira? Com a verdade, não é isso? Com a verdade, tá? É igual Alexandre de Moraes blindando tudo por conta da democracia, né? Porque quando a gente fala que o Brasil não é mais uma democracia, é uma ditadura, eles estão dizendo que nós estamos atacando a democracia. Chamar ministro da Suprema Corte de ditadores da toga é um ataque à democracia. Como é que você combate uma mentira? Provando que o Brasil não é uma ditadura. É assim que se combate, não é? Não é assim? Pois é, meus queridos. Vamos à reportagem aqui lá do portal Metrópolis. Pessoal, se tiver travando ou faltando voz aí, me avisa, tá bem? Nós estamos enfrentando uma série de dificuldades aqui no estúdio, por questão de equipamento. Essa semana eu acredito que já começa a chegar os equipamentos, a gente vai resolver isso daqui, beleza? Vamos lá. O desembargador Eustáquio de Castro, da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, suspendeu a decisão que determinava ao X, o antigo Twitter, que removesse post do senador Flávio Bolsonaro, no qual o filho de Jair Bolsonaro chama o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de
Partido dos Traficantes. Na decisão, o magistrado considerou que a postagem, feita no contexto da mega operação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025, não representava grave dano de impossível reparação, que justificasse a tutela de urgência. Assim, o magistrado considerou que a decisão sobre a postagem de Flávio só deve ocorrer em julgamento final da ação, ainda sem data marcada. O desembargador citou ainda decisão que manteve também o post do deputado federal Nicolas Ferreira no mesmo sentido do de Flávio. Castro citou decisão do desembargador Fabrício Fontoura, que considerou a necessidade de evitar uma vulgarização das medidas de indisponibilização, transformando o Poder Judiciário em instrumento de censura a opiniões políticas. Assim, o post fica mantido até a decisão final. Muito bem, isso aí, meus queridos, né? Eu acho legal quando isso acontece, sabia? Porque a gente vê tanta a justiça favorecendo tanto um lado, né? A gente vê, né? Juízes, né? Entendendo tanta coisa, né? Que favorece um lado, né? Vai saber como é esse juiz de primeira instância, né? Pois é, meus queridos, é isso, tá bom? Aqui, para você ligado aqui comigo, no Brasil, fora dele também, presta atenção, vamos aqui aos destaques internacionais. Serviço secreto matou homem que tentou invadir a residência de Donald Trump. Os agentes federais reagiram à invasão durante a madrugada de domingo, dia 22. O que me chamou a atenção aqui é a idade, né? 20 anos. Ele violou o perímetro de segurança por volta de 1h30 da madrugada e morreu no local, decorrente do confronto com as autoridades. Ele estava armado, parece que portava uma arma e gasolina, tá bom? E aí o que acontece? Acabou sendo morto porque tentou invadir a residência de Donald Trump lá nos Estados Unidos da América. Você sabe que o bicho tá pegando, né? Lá no México, né? As forças federais do México mataram o traficante El Mencho. E cartel fez ataques nas ruas. Morte do líder e fundador do cartel Nova Geração de Jalisco desencadeou o ataque por parte do grupo criminoso. Houve pânico no aeroporto Jalisco, mas o local não foi alvo. Tem os vídeos, a gente não está podendo passar vídeos aqui no canal, mas tem uma imagem, né, do vídeo que eu separei aqui caso desse problema para você ver. Olha como está aí o México. Só que eu vou falar um negócio para vocês. Muita gente elogiando a presidente, tá? Só que essa mulher, ela já negou diversas vezes a ajuda aí dos Estados Unidos, tá? E o governo do Donald Trump está aconselhando cidadãos americanos a permanecer em casa após o caos causado pelos cartéis de extrema esquerda. Turistas em Puerto Vallarta estão sendo aterrorizados com a fumaça que toma conta da região, criando um cenário pós-apocalíptico. Então, o caos está instaurado lá no México. Vamos ver se essa presidente, tá bem? Se ela vai conseguir colocar o México no eixo. Porque o Donald Trump já ofereceu ajuda, não foi uma vez, não. Foi diversas vezes para poder ajudar a conter aí o narcotráfico no México, tá? Vocês viram, eu não vou colocar o vídeo, né, do Lula, mas você viu que o que o Lula falou aqui? Perguntaram pro Lula o que ele pensava, tá? A respeito aí do tiro do pé, principalmente contra os evangélicos, que foi, né, aquele desfile carnavalesco aí. E o Lula, ele evitou comentar a reação, né, dos evangélicos, a ala chamada de neoconservadores em conserva. Olha só o que ele disse: eu não penso. Porque, primeiro, eu não sou carnavalesco, eu não fiz o samba enredo, eu não cuidei dos carros alegóricos, eu apenas sou homenageado em uma música
maravilhosa. Em seguida, Lula disse acreditar que o tributo foi mais a sua mãe, a dona Lindu. É uma pena que minha mãe já estivesse morta e tal. Ô, gente, primeiro, homenagem à dona Lindu, né, mãe do Lula, o que tem a ver com aquilo que nós vimos acontecer lá na Sapucaí esse ano? Aquela propaganda eleitoral, crime eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva. O que dona Lindu tem a ver com aquilo? Com Temer roubando a faixa da Dilma? Com Bolsonaro sendo representado pelo Bozo e atrás das grades? O que isso tem a ver com a homenagem a Lula e homenagem à dona Lindu? Nada a ver, não é? Nada a ver. E o Lula? Nunca, presta atenção, nunca é culpa dele. Nunca é culpa do Lula. É sempre culpa do outro, né? Não, eu não sou carnavalesco. Eu não fiz o samba. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só fui o homenageado. Rapaz, para vocês terem uma ideia, o Lula escolheu ator, junto com a Janja. O ator que representou o Lula, ele foi escolhido por Lula e Janja. Foi escolhido por Lula e Janja. A Gleisi, ela tenta conter a crise com os evangélicos. Ministra classifica críticas como pecado. Oxe. Mas registros mostram que o governo conhecia detalhes do enredo que ironizou a família. Tá vendo aqui, ó? O governo conhecia os detalhes do enredo. Sabia o que teria, tá? Vocês já viram o Lula dizendo: sabe o que nós lutamos? Contra esse discurso de família. Esse discurso conservador. Quem já viu o Lula falar isso? Quem já viu o Lula falar isso? Aí aparece a família tradicional, a família feliz. Pai, mãe, uma criança e com uma expressão de feliz. Estou falando de família tradicional, né? Pai e mãe. Não estou dizendo que uma família que não é tradicional não seja feliz, mas a expressão, com expressão de felicidade. Aí eles colocam em conserva. Eles pegam evangélicos representados ali por uma Bíblia e classificam, colocam os evangélicos numa lata, tá bem? A pessoa tá com uma Bíblia, né, o símbolo da cruz, que lembra, né, remete ao cristianismo, tá? E está o quê? Dentro de uma lata de conserva. São conservadores. Eles estão numa lata, né? Eles estão conservados. Existe, eu não sei se foi essa, né, exatamente, né? O que é um enlatado para vocês? Enlatado, para mim, o nome é um conteúdo, né? É algo, né, que a gente usa muito em produção, né? Produção de rádio, televisão. Enlatado é algo que vem pronto, né? É algo que você não consegue fazer muita mudança. Então, conservadores estão enlatados, conservados, são os conservadores, tá? São os conservadores. A ideia de colocar numa lata é que é bitolado, que não muda a cabeça. O próprio Lula, né, já chegou a dizer que a maioria dos conservadores acredita em terra plana. Então é o que? São burros, são enlatados, alguém que não tem inteligência, alguém que não saltou, não saiu da casinha. E é um verdadeiro ataque aí à família, né? Mas aí nunca é culpa deles. Nunca caramba, o governo não poderia, a escola errou ao fazer esse tipo de enredo.
e o governo não poderia ter apoiado esse tipo de coisa. Nunca eles fazem isso. Vocês já perceberam? Nunca eles fazem isso, tá? Nunca eles assumem o erro deles. Sempre estão certos, corretos em suas atitudes. Para você ligado no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, muito obrigado, meus queridos, pela sua audiência maravilhosa aqui no nosso programa. Você que está sempre aqui comigo, ligado, conectado, é sempre uma grande honra, tá bem? É sempre um prazer enorme ter você aqui comigo, e eu fico feliz da vida em saber que você está aqui com a gente, nos acompanhando, tá bem? Mete o dedo no like aí, ajuda o nosso programa. O Pix está na tela, meus queridos, para você ajudar, para você dar uma moral aqui no nosso canal. 11 95275 3898, vem cá abençoar o nosso programa. Olha a nossa querida Gadeza, né? Ontem ela quase não entrou, ela fez alguns comentários assim bem tímidos na hora da nossa live, né? Ela tava aí numa festa lá com a mulherada toda em festa, nossa querida Gadeza maravilhosa. E lá estava ela, né? Com tudo, botando pra quebrar com a mulherada. A pátria sempre brilha. Hoje... Obrigado, minha flor, por tudo. Deus te abençoe. Amo você de coração, minha rainha. Grande abraço, bonita. Abraço pra você acompanhando a gente, onde você estiver aqui com o nosso canal. Pessoal, chega junto aí, abençoa o canal com o seu Pix pra poder fortalecer o canal, beleza? Quem colaborou foi a Yolanda, mandou 10. Obrigado, Yolanda. Quem mais? José Maurício mandou 10,22. A Maria Isabel Sobreira mandou 22,22. Obrigado. A minha querida Nina lá em Santos mandou 15,66. Obrigado, minha querida. Ninguém tem filhos, netos, sua herança, seu orgulho, seu valor. E no peito ela carrega Bolsonaro com amor. Doce amiga, sempre pronta a estender a mão, ajuda quem precisa. Enquanto isso, você vai se achegando, metendo o dedo no like, compartilhando, levando pra frente o nosso canal, o nosso conteúdo, tá bem? É muito bom ter você aqui comigo, melhor ainda em saber que você pode dar essa força pra gente através do Pix aí, abençoando o nosso canal. Qualquer valor será muito bem-vindo aqui no Abordo Notícias. Pessoal, comenta o nome da cidade para você que está curtindo aqui o nosso programa. Vou mandar um abração todo especial aí para sua cidade, onde você estiver aqui com a gente, tá bem? Comenta o nome da cidade, vou reagir aqui o seu comentário no nosso canal, beleza? Esquerda lacrando, a gente desmascara, sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece, tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado, no Abordo Notícias o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz, notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação, aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece, tem opinião. Olha aí, você não quer comentar, mas a Gladys quer, tá bem? Falls Church, na Virgínia, nos Estados Unidos. A nossa querida Gladys. Valeu, querida. Deus abençoe você, minha flor. Muito obrigado. Valeu, bonita. Deus abençoe, tá bem? Vamos lá. O Marcelo Freixo teve que indenizar o Flávio Bolsonaro em 30 mil por fakes sobre rachadinhas. Valeu. O Flávio falou, né, que tiraram o sigilo, né, voltaram, né, assim, investigaram os 11 anos da vida dele passados, né, e não teve rachadinha, não teve ilícito, nada disso, tá bom? Valeu. Edneia, São Paulo, capital. Valeu, Edneia. Deus abençoe você. Obrigado, tá bem? Deus abençoe.
Deus abençoe grandemente cada um que está colaborando com o canal do nosso amigo Fábio. Valeu, minha querida Edneia Duarte. Valeu. E você que está aí comigo, me abençoa, gente. Traga aí o seu colabore aqui ao nosso canal. Muito obrigado você que está ajudando, você que está dando essa moral aqui pra gente. Minha querida Gladys ajudou aí com $25. Obrigado, querida. Deus abençoe você, minha rainha amada, querida, aqui do nosso canal. Obrigado por tudo, você é muito importante aqui pra gente. Obrigado, Gladys, tá bem? Abraço todo especial pro meu querido Edson Silva, tá aí comigo, nos acompanhando, tá bom? Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe você grandemente, tá certo? Manipulação, aqui a verdade ganha espaço no som. Alô, Ailton, tudo bem? Olha, rapaz, eu tava pensando em você agora, tá? Exatamente nesse momento eu estava pensando em você, nesse exato momento, tá? Valeu, Ailton, um grande abraço, valeu, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você que está em casa aí nos acompanhando, colabore, abençoe, tá bem? Esse aqui é o nosso Pix para você abençoar. Se inscreva, ative as notificações, não perca o nosso programa, porque nós temos aqui sempre uma novidade para você. Às vezes não muito boa, mas sempre notícias quentes, notícias verdadeiras que vão colaborar para o seu dia a dia, que vão colaborar aí para o seu desenvolvimento, tá bom? Até para você ter argumentos aí para discutir, mostrar o que está acontecendo no Brasil aí, para essa turma petista, essa turma aí esquisita aí, que às vezes, né, eles têm preguiça, né, e aí cai na conversa fiada, não vão atrás de informações, tá bem? Se inscreva, ative as notificações, não perca o nosso programa por nada. Muito obrigado pela sua audiência e carinho no Abordo Notícias.